Oi, gente. Antes de nós fazermos os exercícios, vamos conversar ainda sobre as outras hipóteses de responsabilidade solidária. Eu gostaria de mostrar as previsões existentes no regulamento ainda nessa área, tá? Então, vamos até o quadro. Eu vou apresentar para vocês as outras situações que vêm aí na sequência, tá? Dos artigos, responsabilidade solidária, também prevista no artigo 222, tá? O artigo 222, ele trata da responsabilidade solidária para empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, tá? Trata ainda de responsabilidade solidária para os produtores rurais integrantes de consórcio simplificado de produtores rurais. Então, diz aí que as empresas que integram um grupo econômico de qualquer natureza, bem como os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado, de que trata o artigo 200-A, respondem entre si solidariamente pelas obrigações decorrentes do disposto neste regulamento. Vocês lembram bem que o consórcio simplificado, ele é formado por produtores rurais, pessoas físicas, que eles se associam, elegem um representante, tá? Eles geram um documento com nome, endereço, matrícula SEI de todos os consorciados. O representante eleito leva esse documento até o cartório para registro, tá? Devem constar nesse documento todas as matrículas SEI de cada produtor consorciado. Então, esse documento com o nome do consorciado, endereço, matrícula SEI, tá? E mais a prova de que está registrado em cartório, isso tudo é levado pelo representante dos consorciados até a Receita e este representante tira uma matrícula, ele matricula em seu nome o consórcio de produtores rurais. O objetivo desse consórcio é a contratação de empregados que vão prestar serviço aos consorciados. O produtor eleito pelos seus pares para representá-los vai se encarregar de reter a contribuição devida pelos empregados contratados para atender aos consorciados, tá? Vai ter recolhimento de salário, educação e INCRA sobre a remuneração dos empregados. Aí a parte patronal será recolhida por cada um dos consorciados quando venderem a sua produção. Ou seja, na verdade, a gente tem que fazer uma ressalva, um cuidado muito grande com os termos utilizados. Quem vai contribuir, tá, com a cota patronal vai ser cada um dos produtores consorciados quando venderem a sua produção. Agora, nem sempre serão eles a recolher, porque lembre-se que produtores pessoas físicas somente recolhem as contribuições sobre a receita bruta da comercialização da produção rural quando vendem no varejo, diretamente a produtores rurais, pessoas físicas ou assegurados especiais, ou então quando tem que recolher o Senar sobre as vendas de produto para o exterior. Também recolhem sobre a venda de artesanato rural, sobre receitas obtidas com turismo rural, enfim, tá? Mas assim, o que vai acontecer é que quando esses produtores vendem a produção obtida a partir da utilização dessa mão de obra contratada pelo consórcio, é que vai se materializar a cota patronal e que pode ser recolhida por uma indústria que estará comprando desses produtores, por uma cooperativa, por um consignatário, enfim, tá? Agora, esse consórcio tem a seguinte característica: os produtores integrantes do consórcio simplificado, eles respondem solidariamente, conforme nós vimos aí no quadro, entre si, tá? Pelas obrigações previdenciárias decorrentes da contratação dessa mão de obra empregada, ok? Isso vocês vão encontrar lá no artigo 200-A do Regulamento da Previdência Social. Então, responsabilidade solidária para empresas integrantes do grupo econômico e também para produtores integrantes de consórcio simplificado. Em seguida, no artigo 223, nós vamos encontrar a seguinte disposição: o operador portuário e o órgão gestor de mão de obra, que nós sempre chamamos aqui de OGMO,
são solidariamente responsáveis pelo pagamento das contribuições previdenciárias, olhe, gente, e demais obrigações acessórias, tá? Demais obrigações, inclusive acessórias, devidas à Seguridade Social, hoje não são mais arrecadadas pelo INSS, sim pela Receita Federal do Brasil. Esse texto está assim porque foi extraído do regulamento conforme a redação mantida até hoje. Mas quem arrecada hoje contribuições destinadas à Seguridade Social é a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, o operador e o ógmo são solidariamente responsáveis pelo pagamento de contribuições previdenciárias e demais obrigações, inclusive acessórias, relativamente à requisição de mão de obra avulsa, vedada a invocação do benefício de ordem. Isso não poderia ser diferente, porque onde se fala em solidariedade, as partes não podem invocar o benefício de ordem. Vamos para a próxima situação aqui, tá? Administradores de autarquias e fundações públicas, então administradores de autarquias, fundações públicas, criadas ou mantidas pelo poder público, empresas públicas e sociedade de economia mista, sujeitas ao controle da União, Estados, Distrito Federal ou municípios, atenção, que se encontrarem em mora por mais de 30 dias no recolhimento das contribuições previstas neste regulamento, tornam-se solidariamente responsáveis pelo pagamento, ficando ainda sujeitos às proibições do artigo 1º e sanções dos artigos 4º e 7º do Decreto-Lei número 368 de dezembro de 68, tá certo? Então, essas pessoas, elas vão ficar impedidas de exercer, tá, cargos de direção no âmbito da administração pública. Elas terão, tá, na medida em que sejam configurados como solidários, inclusive descontos dos valores devidos de sua remuneração, tá certo? Então, vejam vocês o seguinte, aqui eu tenho administradores, tá, de autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. E quando é que eles serão configurados como solidários? Quando se der a mora por mais de 30 dias, tá? Houve aqui um atraso no recolhimento, tá, de contribuições previdenciárias por um período superior a 30 dias. Eles passarão a responder junto com a autarquia, junto com a fundação, pelo recolhimento aí das contribuições previdenciárias. Adiante, tá? Isso aqui é uma situação interessante, nós já tínhamos comentado. O disposto nessa seção, ou seja, a solidariedade não se aplica quando se tratar de contratação de serviços por intermédio de cooperativa de trabalho. Eu tenho aqui uma empresa, tenho aqui os cooperados associados a uma cooperativa de trabalho, tá? O que acontece? A empresa, por intermédio da cooperativa de trabalho, utiliza os serviços desses cooperados, tá? A cooperativa, ela emite contra a empresa contratante uma nota fiscal de serviços. Essa empresa contratante vai ter que desembolsar uma contribuição de 15% sobre a nota fiscal de serviço da cooperativa. Vejam, esses 15% são encargo desta empresa aqui. Não são descontados da cooperativa de trabalho, tá? Não se configuram esses 15% em uma contribuição devida pela cooperativa, que caso ela não pague, cabe à empresa efetuar o pagamento. Se essa empresa aqui não pagar esses 15%, eu poderia exigir da cooperativa de forma alguma. O encargo é da empresa contratante dos serviços.
não existe solidariedade entre contratante e cooperativa de trabalho, ok? Tá? A próxima situação, tá? Onde o regulamento referencia a existência de solidariedade é no artigo 263. Isso aqui está inserido no capítulo que trata da certidão negativa de débito, da prova de inexistência de débito relativamente às contribuições previdenciárias, tá? Diz aqui o seguinte, que a prática de ato com inobservância do disposto no artigo 257, o que diz o artigo 257? Ele trata das situações onde existe a obrigatoriedade da apresentação da CND, tá? Então, onde existe a obrigatoriedade de apresentar a CND, existe a contrapartida, que é a obrigação de alguém exigir essa CND. Então, a prática de ato com inobservância do disposto no artigo 257, ou seja, é um ato que a lei determina seja apresentada a CND, tá, para a sua realização. E essa CND não foi apresentada. Ou então, a prática de um registro, ou a prática do ato é o registro efetuado sem a exigência da certidão negativa de débito, ou a certidão positiva de débito com efeitos de negativa naqueles casos de suspensão de exigibilidade, não é? Acarretará a responsabilidade solidária de quem? Dos contratantes, do oficial que lavrar o registro, tá? Lavrar ou registrar o instrumento, sendo o ato nulo para todos os efeitos, tá? O servidor, o serventuário da justiça, o titular de serventia extrajudicial e a autoridade ou órgão que infringirem o disposto no artigo 257 incorrerão em multa aplicada na forma do título 2 do livro 4 do regulamento, sem prejuízo das responsabilidades administrativa e penal cabíveis. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho, tá, um oficial num cartório, um oficial de registro, ele efetua um registro, por exemplo, de um ato relativo à alienação de um bem imóvel integrante lá do patrimônio de uma empresa. Um bem imóvel que é contabilizado lá no permanente. Não é um caso de uma construtora que está vendendo uma unidade, que é contabilizado o valor dela no circulante. Não. Trata-se de uma empresa que está vendendo um bem imóvel, é um bem imóvel que consta lá do seu permanente. E essa essa empresa se dirige ao cartório para registrar a alienação, tá, efetuada desse bem imóvel. Se o oficial do cartório permitir que o registro seja efetivado, sem exigir dessa empresa a prova de inexistência de débito, tá? Primeira coisa é que o ato é nulo e vai acarretar responsabilidade solidária, tanto dos contratantes quanto do oficial que lavrar ou registrar esse instrumento, ok? Tá? E o que vai acontecer é que efetuar um registro sem exigir a apresentação da CND, quando a lei assim determina, a lei determina, só faz o registro com a apresentação da certidão, ele é feito sem a apresentação da prova de inexistência de débito, vai determinar, quando este cartório aí for fiscalizado, a lavratura de um auto de infração. E quando se lavra auto de infração no contexto de cartórios, de registros públicos, o auto vai ser lavrado, tá, contra a pessoa do titular, do oficial que efetivou aquele registro, porque existe a previsão da responsabilidade pessoal dos titulares de registros públicos, ok? Tá? Então, vamos só recapitular aqui as situações, tá? Onde nós teríamos ainda a aplicação, tá, do Instituto da Solidariedade. Então, vocês têm que lembrar que existe a solidariedade no seguinte contexto.
empresas integrantes de grupo econômico de qualquer natureza. Tá certo? Temos ainda solidariedade entre produtores rurais, pessoas físicas, integrantes de consórcio simplificado de produtores rurais. Temos ainda solidariedade, né, entre operador portuário e o órgão gestor de mão de obra no que diz respeito à contratação de mão de obra avulsa, tá? Temos ainda os administradores de autarquias, fundações mantidas, né, pelo poder público, vamos chamá-las de fundações públicas, criadas e mantidas pelo poder público em qualquer esfera, empresas públicas, e sociedades de economia mista. Quando vai acontecer a responsabilidade solidária do administrador? Quando ocorrer mora no recolhimento das contribuições superior a 30 dias. E lembrar também naqueles casos onde a CND, né, a certidão negativa de débito, é exigida, quando não apresentada, tá? Isso determina a responsabilidade solidária do contratante, do oficial que lavrar o registro, tá? Então, ficamos até aqui. Próxima aula, exercícios. Até lá, gente.